Questão 50 da Unesp, segunda fase, 2021. Certa vitamina apresenta as seguintes características: hidrossolubilidade, insaturação entre carbonos, presença da função álcool e presença aí de átomo de carbono quiral. Essa vitamina é. Bom, antes da gente verificar quem é essa vitamina, deixa eu ver o que ele está falando aqui, né? Ser uma substância hidrossolúvel significa dizer que ela é bastante solúvel em água. Nós sabemos que a água ela é, além de angular, uma substância polar. E na natureza, a gente sabe que polar tende a dissolver aquilo que é polar. Do ponto de vista dos compostos orgânicos, a gente pode observar a tal da hidrossolubilidade através do reconhecimento da cadeia carbônica, né? E quais são os grupos que estão presentes nessa cadeia carbônica. Então, primeira coisa, nós temos que ter uma cadeia que é uma cadeia carbônica que seja pequena, né? Por quê? A cadeia carbônica ela é apolar, só tem átomos de carbono e hidrogênio. Sendo assim, se você tiver uma cadeia carbônica muito grande, ela acaba prevalecendo. A parte apolar acaba prevalecendo em relação à nossa molécula. E também, para ela ser hidrossolúvel, nós temos que ter a presença de grupos que sejam grupos bastante polares. Para ser grupos bastante polares, nós temos que ter aí grupos de, ou átomos de alta eletronegatividade. Lembra da eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais, beleza? Lembrando que o elemento mais eletronegativo de todos aqui que nós temos é o flúor. Bom, então nas estruturas orgânicas, se você tiver uma cadeia carbônica, até mesmo que seja muito grande, você tem que ter muitos grupos polares para poder compensar isso daí. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar, para ser hidrossolúvel, cadeia carbônica pequenininha, e aí grupos bastante polares com átomos muito eletronegativos. Legal. Aí ele fala para a gente sobre a questão das insaturações. Na natureza, a gente só vai encontrar duplas ligações entre os compostos orgânicos, não há triplas ligações, beleza? Então, a gente tem que avaliar quem é que tem dupla ligação ali. Presença da função álcool, isso aqui é bacana a gente lembrar, porque sempre dá uma certa confusão, né? Grupo OH está pendurado a um carbono saturado, é classificado como álcool. Não é qualquer coisa que tem hidroxila que você vai chamar de álcool, tem que ser um carbono saturado. E a presença de um carbono quiral. Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes e os 4 ligantes eles precisam ser diferentes entre si. Então, se o grupo A for diferente em relação ao B, que é diferente em relação ao X, né, e for diferente em relação ao Y, nós vamos ter um carbono chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Lembrando que as moléculas que apresentam carbonos assimétricos ou quirais são oticamente ativas, elas apresentam isomeria ótica, podendo desviar a luz plano polarizada para a direita, sendo classificadas como destrógeras, ou então para a esquerda, sendo classificadas como levógeras. Ufa, agora sim, tanta coisa que a gente tem que avaliar numa única questão. Bora lá para as vitaminas então. Ó, a primeira aqui, o alfa-tocoferol, se você analisar, olha o tamanho da cadeia carbônica. Você só tem um único átomo aqui de oxigênio, né, pobrezinho dele. Então a cadeia carbônica aqui é muito grande, só tem átomos de carbono e hidrogênio. Essa molécula, na verdade, ela é apolar. Sendo ela apolar, a gente pode falar que ela é, aí neste caso, lipossolúvel e não lipossolúvel. Deixa eu escrever aqui, agora sim. E não hidrossolúvel. Se você tiver que fazer, por exemplo, a suplementação do alfa-tocoferol, ela deve ser ingerida preferencialmente com alimentos gordurosos, né? Bom, vamos ver o ácido pantotênico. Ó, perceba que aqui a gente tem várias funções orgânicas bacanas, né? Você tem aqui AC com dupla OH, que é um ácido carboxílico, né? Então tá aqui ácido carboxílico. Nós temos a outra função aqui, ó, nitrogênio ligado diretamente com C com dupla O, que é uma e agora? Amida, não se esqueça, hein? Amida, quando você tem o nitrogênio pendurado diretamente na carbonila, C com dupla O. E aqui você tem hidroxilas, ó, penduradas em carbonos que são saturados. Então você tem álcool tanto numa ponta quanto na outra. Beleza. Essa molécula ela pode ser classificada assim como molécula polar, ou seja, hidrossolúvel, porque você tem vários grupos aqui, ó, muito eletronegativos. Porém, ela não apresenta aí duplas ligações entre carbonos. Ô Igor, mas não tem dupla aqui? Tem entre oxigênios, não aí entre carbonos como ele pediu. Então já esquece a nossa alternativa letra B, o ácido pantotênico. Beleza? Vamos para a próxima aqui. O nosso ácido retinóico. Opa, dupla ligação entre carbonos, já estou vendo várias aqui. Duplas até conjugadas, ó, dupla, simples, dupla, né? Processo de conjugação lá. Grupos polares tem aqui, né? Só que perceba,
A única parte polar é essa região aqui, segundo OH do ácido carboxílico. O restante, ó, eu vou destacar aqui em vermelhites, toda essa região aqui, ó, é apolar, viu? A cadeia carbônica é muito grande frente a essa posiçãozinha aqui que é polar. Só tem átomo de carbono e hidrogênio, então nós sabemos que ela é majoritariamente apolar. A gente precisava ter uma cadeia que seja polar. Então esquece o ácido retinóico, beleza? Muito bem, vamos para o próximo aqui, retinol. Retinol, mesma coisa, ó, só mudou a função orgânica. Aqui nós temos um álcool, que é primário, e aí ele consegue gerar lá por processos de oxidação, né? Oxidou aqui essa pontinha, gerou outro álcool lá. Gerou, na verdade, o ácido carboxílico. Se então o de cima era apolar, o de baixo aqui, por conta da cadeia carbônica, também apolar, né? Então tá aqui retinol e o ácido retinóico. Sobrou então o nosso ácido ascórbico. Cuidado aqui, ó. Aqui na região de baixo, nós temos vários grupos OHs, mas essa daqui não é a função álcool, é a função enol. Lembrando que quando você tem aí uma dupla ligação entre carbonos e a hidroxila está pendurada, nós temos a função enol, beleza? E o enol tem característica de ácido, beleza? Por isso que o ácido ascórbico é assim classificado. Muito bem, ó, vários grupos polares. Você tem álcool também aqui, ó. Essas hidroxilas aí sim são hidroxilas de álcool, beleza? Não a de baixo aqui. E você tem um carbono assimétrico, ó. Esse carbono aqui é um carbono quiral. Você tem o grupo H, que é o primeiro grupo. Aí você tem CH2OH, um segundo grupo. Tem um átomo de hidrogênio pendurado aqui, que não está destacado, vou destacar ele. E tem toda essa região aqui, né? Ó, toda essa parte em azul é um outro grupo que está pendurado nesse carbono. Então, é um carbono assimétrico, carbono quiral. Ficamos aí com ácido ascórbico, o ácido presente lá na vitamina C, como alternativa à letra E, né? Você poderia ter pensado, né? Ácido ascórbico, vitamina C, alternativa C, vai saber. É isso aí. Não esquece de deixar seu like. E aí, se você gostou, comenta aí dessa resolução. Até mais!